Vamos outra vez dar início então. Aqui estamos mais esta vez, em nome do Criador e Soberano Legítimo desta terra, o Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez eu vou entregar a direção, a condução da aula ao Espírito Santo. Soberano, muito obrigado. Eu declaro que Tu és bom, fiel, sábio, justo. Soberano dos céus e da terra, soberano de mim e desta ocasião também, ó Deus. Aqui queremos tão somente o Teu reino, que o Teu nome seja glorificado, que a Tua vontade seja feita. Venha, portanto, Espírito Santo, tomar conta de mim, tomar conta de mim, me encher, capacitar, conduzir efetivamente esta aula, Senhor, iluminando quem ouve, para que levemos daqui o proveito possível para o Teu reino. Soberano. Toda ação do inimigo nós rechaçamos, proibimos, interditamos o lugar contra a ação do inimigo. Qualquer coisa que venha atrapalhar, nós rechaçamos. Venha Teu reino. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu estava com óculos antigos e não é que eu passei por cima de algumas coisas que eu gostaria de voltar e pescar, por entender que merecem. Então, eu vou voltar à seção F, como atuam Satanás e os demônios, e o item número 1, atacam as mentes. É ali entre colchete assim quadrado, tem o item inverter ideias. Isso é muito comum, tem acontecido repetidas vezes comigo mesmo. Eu digo que a lua é branca e alguém sai afirmando que o pregador insistiu em que a lua fosse preta. Quer dizer, o pessoal sai dizendo exatamente o contrário do que eu falei. Isso tem acontecido tantas vezes. Tanto que qualquer assunto hoje em dia, se eu vou ministrar, a primeira coisa é proibir a ingerência do inimigo no ouvinte, porque senão... Fiz isso na primeira igreja batista de Santo André, certa vez eu estava lá ministrando, e após a ministração uma mulher se aproximou de mim e ela disse o seguinte: hoje foi a primeira vez na minha vida que eu consegui entender uma preleção. Porque sempre antes o inimigo tumultuava o pensamento dela e ela não conseguia seguir o raciocínio, ela saía sem entender patavina. Como eu proibi essa ingerência, ela conseguiu prestar atenção do começo até o fim. Isso existe. Agora, ainda a seção F, mais a linha 2, influem nos objetos físicos, lá na linha C, você vê entre colchetes quadrados, cavalo na estrada e ovnis. Deve ter sido mais ou menos no ano 86, 85, 86, por ali. Levei um grupo de alunos da Missão Além a uma conferência missionária em São Paulo, dirigindo uma Kombi. Estávamos voltando. Naquele tempo, a estrada, pelo menos onde estávamos andando, não havia sido duplicada ainda. Estávamos ainda no estado de São Paulo, mas não era como agora tem, não é? A Anhanguera e tal, tudo super... Não era ainda assim. Era uma estrada simples. Mais ou menos 10 horas da noite. Mas a gente ia tocar direto, assim, que chegar aqui, porque no dia seguinte tinha tal. Estava chuviscando. Agora vejam bem. Ou havia chuviscado, quer dizer, o asfalto não estava seco, não. O asfalto estava. Mas acho que estava mesmo chuviscando um pouco, havia qualquer coisa no ar.
Acho que éramos 4 ou 5 no carro, vínhamos conversando, tinha um rapaz ao meu lado, eu no volante da Kombi. Agora, quem já dirigiu Kombi sabe que Kombi não é a coisa mais estável no mundo. Quer dizer, é relativamente alto comparado assim com... E é fácil, comparativamente, você virar uma Kombi, mais fácil do que virar outra coisa, talvez. E eu estava tocando normalmente, 10 horas da noite. Vinha um caminhão no sentido contrário e, portanto, o farol dele estava iluminando tranquilamente a estrada. Dava para ver tudo assim. E eu aqui no volante, não tinha nada, tudo assim. Quando, de repente, um cavalo, com um homem montado no cavalo, aparece do nada e pula para dentro da estrada, exatamente em frente à Kombi. O rapaz ao meu lado disse que a cabeça do animal estava assim, diante do farol esquerdo da Kombi. Quer dizer, a cabeça do animal já estava ali. No último instante, o cavalo levanta assim nas patas traseiras, a Kombi passa, o cavalo desce e desaparece, termina de atravessar a estrada e desaparece assim na escuridão. Agora, naturalmente, acontecendo uma coisa dessas, você reage como que por instinto, você nem pensa. Aí eu dei uma brusca assim na volante, corrigi imediatamente e a Kombi meramente pulou assim. Agora, asfalto assim ligeiramente molhado, era para essa Kombi sair, sabe lá, rolando. A ideia toda era a gente sair e ficar machucado, se não morto. Mas Deus fez a Kombi segurar, não derrapou, meramente fez assim. Agora, esse cavalo tinha uma coisa curiosa. Eu já disse, vinha um caminhão com os faróis acesos. Não só eu, mas os outros também. Tinha 2 ou 3 moças assim no banco, no banco do meio, uma Kombi. E o rapaz ao meu lado. Todo mundo viu. Todo mundo viu, tanto o cavalo e o que eu vou agora dizer. Aquele cavalo era transluzente. Isto é, a luz do farol do caminhão atravessou o corpo do cavalo. Trocando em miúdos, não era um cavalo de verdade. Porque um cavalo de verdade, luz não passa pelo corpo do cavalo, correto? Era uma assombração demoníaca, uma coisa, uma materialização demoníaca, exatamente para ver se matava a gente ou, no mínimo, deixava a gente acidentado, machucado, sabe-se lá. Todo mundo na Kombi viu isso. Então não foi imaginação de ninguém, todo mundo viu. Não foi um cavalo, foi uma invenção demoníaca. Volta e meia, os OVNIs entram assim, nos comentários, assim, objetos voadores não identificados. Eu entendo o seguinte, sem entrar nos méritos da questão de existir ou não vida em outras áreas assim do universo, como o Manual do Criador para nós nada fala a esse respeito, eu entendo que mesmo existindo
vida em outro lugar assim do universo não deve ser do nosso interesse. Não deve ser um problema para nós, porque fosse, o manual do Criador iria abordar o assunto, não tem. Depois também, como Jeová Filho vai voltar para esta terra e vai reinar aqui durante 1000 anos, ele não vai permitir uma ingerência desse tipo. Ele, o soberano Criador, não vai permitir uma ingerência que ele não quer. Entendo que existem, fatalmente, objetos não identificados que andam voando cá e lá. Imagino eu que são materializações demoníacas. Conheci um irmão em Belo Horizonte por nome de Miguel Pimentel. Ele, se ainda vive, está com seus 90 e tantos anos. Acho que ele deve estar com Jesus agora, que faz tempo que eu não mais ouço nada a respeito dele. Mas em outra época a gente andava assim, tinha contato com ele, e ele era um homem de Deus assim, sério. Ele ia para aquela serra que lá tem, perto de Belo Horizonte tem, quem já andou lá sabe que tem essa serra. Ele ia lá em cima, ficava lá vários dias, pernoitava, ficava lá jejuando, orando, vários dias, noite inclusive. Ia lá sozinho e ficava, buscando Deus e tal. Homem sério mesmo, ele levava a sério. Ele me disse que ele, pessoalmente, Miguel Pimentel, viu uma vez uma Kombi no ar. Acho que hoje estou com Kombi na cabeça, mas... Uma Kombi voadora. Exatamente. Não um disco, uma Kombi, lá no ar. Não fosse Miguel Pimentel, eu ia, peraí, rapaz. Não. Mas esse homem era sério. Ele era sério. Então, se ele disse que viu... Na verdade, eu não sei. Eu nunca vi um disco voador assim de perto. Um conhecido meu, no estado de Pensilvânia, diz que o primo legítimo dele viu literalmente um disco voador assentar-se assim num pasto de feno, e depois parece que meu amigo mesmo viu a área queimada, um perfeito círculo perfeitamente queimado, quer dizer, todo o feno reduzido a cinza, mas que o primo dele viu. Entendo que existem essas coisas. Imagino eu que são materializações demoníacas, sem poder provar. Naturalmente, você já tem lido a respeito de pessoas que já entraram em contato com quem veio a bordo. E esses seres que vêm sempre dizem que são amigos da Terra, mas estão aí para ajudar porque a Terra será invadida, assim, a Terra vai passar por uma invasão extraterrestre. E vai mesmo, quer dizer, Jesus voltando com seus anjos vai ter uma invasão extraterrestre. Então, esses amigos da Terra estão aí para ajudar os seres humanos a fazer frente à invasão que vem. Entenda como quiser. Vamos agora ainda a linha, a divisão G, por que tanta ignorância? A linha 4 e ainda a linha D debaixo de 4, quase a última coisa que eu falei ontem, mas eu quero reforçar um detalhe, antes de darmos prosseguimento aos acovardados. A linha D e com como é? Parênteses. Tem aí Jó 2:1 e Apocalipse 12 e verso 10. Eu quero parar para ler outra vez esses versos para que tenhamos claramente na cabeça o que está acontecendo.
é a questão da presença. Se Deus e Satanás podem estar ocupando ou presentes no mesmo lugar. E Jó deixa mais do que claro isso. Então, no primeiro capítulo de Jó, verso 6, você tem isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, veio também Satanás entre eles, isso lá no céu, não? Capítulo 2, verso 1, mesma coisa. Vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jeová, veio também Satanás, apresentou-se perante Jeová, quer dizer, Satanás ainda tem acesso lá? Tem, ele se apresenta. Deus tem que conviver com ele, de alguma forma. Esses dois lugares, Jó 1 e 6 e 2 e 1, quando a nossa Bíblia diz filhos de Deus, em hebraico é Bene Ha-Elohim. Aqui, obviamente, são seres angelicais. Os únicos lugares na Bíblia que essa frase hebraica ocorre é sempre, no meu entender. Jó 1:6? Jó. Pois é, 1:6. 1:6 e 2 e 1. 1:6, num dia em que os filhos de Deus, isso aí é Bene Ha-Elohim, são, obviamente, seres angelicais. E também no 2 e 1. E mais para o fim de Jó tem mais um caso, não me lembro qual é o verso. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 12. Já li este texto, mas quero ler outra vez. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Por quê? Já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Entendo que Satanás ainda está lá, ele não foi expulso nesse sentido ainda. Isso vai acontecer, no meu entender, durante os últimos 7 anos. Observar que afirma que Satanás está lá constantemente, dia e de noite, qualquer hora, toda hora está lá acusando a gente. Então esse problema de que alguém querer dizer que se Deus está na minha vida, Satanás também não pode, paciência. Satanás se apresenta lá no céu, como é que não pode se apresentar na minha vida? É café pequeno. Não é, como já disse, questão de presença, é questão de controle. Se você entregou a sua vida à direção do Espírito Santo, aí sim, aí se tem inimigo por perto ou não, não vem ao caso, não é o problema. Estou terminando a questão de por que tanta ignorância da nossa parte. E eu vejo o seguinte, o que está aqui no item 5, parece existir sim medo da parte de alguns, se não muitos pregadores e doutrinadores de tocar no assunto. Às vezes o jovem pastor, assim, pregou uma linda mensagem contra Satanás, mas o contra-ataque não tardou e ele levou a pior. E agora não quer saber mais, ele está acovardado, não se atreve mais a fazer aquilo. Como em geral não conhecem a palavra de Deus a respeito. Mas, segundo a Timóteo 1:7, que a gente leu ontem, deixa claro que Deus não nos dá espírito de medo ou covardia. Então, esse medo, esse tipo de medo, vem do inimigo. Nós havemos de ter temor a Deus, temer a Deus, isso sim. Mas medo das coisas, não. A gente já leu Salmo 78, verso 9, Jeremias 48, verso 10, que fala dos que se acovardaram.
e a maldição contra quem retém a espada do sangue. Então, medo não é o caso. Pacifismo também não, nós havemos de levar. Agora, em se tratar de igreja que tem maçom, ou se o próprio pregador for maçom, ele é proibido de tocar no assunto. Então, paciência. Quando foi? Foi nos últimos, quando já mudei para Valparaíso, então, que foi em 99, por ali afora, 2000. Recebi convite de Juazeiro do Norte. Não é lá que tem aquela baita estátua do Padre Cícero? É lá mesmo, né? Acho que sim. Era uma igreja que começou do nada. O pastor era filho do dono de um cortiço, isso que mexe com couro, assim, tal. E ele se converteu e pegou fogo e começou a pregar, e de repente as pessoas começaram a se converter, e de repente ele tinha um pequeno rebanho que ele tinha que dar conta, porque foi ele e tal, e aí ele tinha uma igreja. Quando fui convidado, e nem me lembro mais da troca de que aconteceu isso, quer dizer, como é que ele soube a meu respeito, não sei como é que, não me lembro como que foi isso. Eu havia já ministrado em Juazeiro do Norte, isso talvez por isso alguém me conheceu ou tal, não sei. Certo é que ele resolveu se unir à convenção congregacional no Brasil. E o secretário executivo da convenção foi lá. Sim, ia ser um ato formal, então, onde eles iriam, então, a igreja seria aceita pela convenção congregacional e assim por diante. Só que esse secretário executivo era maçom. Eles têm um cheiro, sabe? Quer dizer, eu quase sempre eu sei quando estou na presença de um maçom. Eles têm ele tem um ar. E esse é. Mas eu vinha falando sobre guerra espiritual, essas coisas. E esse secretário executivo da Convenção Congregacional que estava ali, simplesmente insistiu junto ao pastor que o pastor me mandasse calar, que se não era para falar essas coisas, era só falar coisa que todo mundo concordava. Era essa a bagagem que o secretário quis jogar em cima do pastor. E o pastor ainda veio me comunicar, porque eu rechacei, assim, com pouca delicadeza. Nunca mais também eu ouço nada dele. Esse coitado se colocou debaixo de um maçom, era. Aproveito, no entanto, já que estou lá em Juazeiro, eu vinha com o desejo de fazer um pequeno serviço lá naquela estátua do Padim, que lá tem. Naquele tempo eu andava com o Aldo Monteiro, assim, e ele tinha pesquisado a questão, e ele afirmava, o Aldo afirmava, que era o culto ao Padre Cícero que era responsável pela seca no Nordeste, porque ele era um demônio que trazia seca. Verdade é que, no exato morro onde está construído a imagem do Cícero, nunca choveu. Esse morro é seco. Nunca choveu nesse morro. Chove pouco nos ao redor, mas naquele morro não chove. Ou não chovia. Eu pedi que o pastor me levasse lá.
levou. Fomos lá, até chegar perto, aí disse, meu irmão, você não está acostumado, é melhor você ficar aqui sentado, tinha um pequeno muro de arrimo. Você vai estranhar o que eu vou fazer. É melhor você ficar aqui. Então, deixa eu ir lá sozinho fazer. Ele aceitou de bom grado, ficou sentado lá. Lá eu mesmo subi até onde dava para subir na estátua, na imagem. Tá. E lá eu amarrei, quebrei, etc. e tal. Eu voltei para cá. Não sei se foi uma semana ou duas. Deu uma chuva muito forte por lá. E choveu forte exatamente naquele morro. E a imagem rachou no meio. Que com a chuva, a terra debaixo foi tal, cedeu e a coisa quebrou. Eles foram obrigados a interditar para o pessoal não chegar que estava perigoso. Certamente de lá para cá eles já corrigiram, já consertaram e a romaria naturalmente já voltou ao normal. Mas pelo menos uma vez choveu lá, naquele morro. Isso de passagem, isso não faz parte. Mas esse negócio de gente acovardada é sério, porque se o povo de Deus nunca ouve falar a respeito, vai continuar apanhando. É o que acontece, infelizmente. Agora, eu vou prosseguindo ao próximo ponto, que é pondo em prática alguns pré-requisitos. O que eu tenho aqui, muita coisa eu já trisquei, mais isoladamente. Então, o que eu procurei fazer aqui foi concentrar as peças e apresentar as coisas de forma assim bem coesa. Então, alguma coisa aqui já se falou, mas agora estou juntando para falar tudo junto. O Senhor Jesus disse em Mateus 10, verso 25, que basta o discípulo ser como seu mestre. E entendo que nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus em qualquer coisa. Mas, seguramente, nos itens que seguem, que no meu entender, tem tudo a ver com o tamanho da nossa corda. Tem tudo a ver com a competência da gente de conduzir a guerra e em que nível a gente vai conseguir conduzir, usando a figura de um cachorro amarrado, se a corda vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, ou se você vai ficar sem corda. A competência da gente depende, creio, das coisas que vamos comentar agora a seguir. Muita coisa já se falou, vou repetir. Primeiro, havemos de manter comunhão com o Pai. O Senhor Jesus estava falando com o Pai todo dia. Todo dia, Jesus estava falando com o Pai. E nós temos que manter essa comunhão constante, diária. Já falamos em Hebreus 10 e 7. Jesus dizendo, estou aqui a fim de fazer a tua vontade. Esse compromisso. Depois ele disse que era a comida dele. Creio que a gente não leu ainda Romanos 12. Não me lembro se a gente já... Então vamos lá. De qualquer forma, vamos lá. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, diz aqui, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu iria dizer, para que experimenteis que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora,
observar que o apóstolo fala de apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. O que será isso aí? Sacrifício vivo? Onde já se viu um sacrifício vivo? No Antigo Testamento, no meio daqueles animais sacrificados, aqueles holocaustos todos, nunca tinha um sacrifício vivo. Quer dizer, no momento que passou a ser sacrifício, era morto. Quer dizer, passava a ser sacrifício, era na degola. Então, tinha sacrifício morto, não vivo. Como então? E diz aqui, apresentar os corpos, e depois? A alma pode ficar para trás? Entendo que uma figura da linguagem, como é mesmo? Estou esquecido, onde usamos... Metonímia. Usamos uma parte para apresentar o todo, ou às vezes o todo para apresentar uma parte, metonímia, exatamente. Creio que é isso aí. Apresentar o corpo, você está apresentando tudo, o resto não pode ficar para trás. E entendo que é aquilo que Paulo disse certa feita, que ele morria todos os dias. Fisicamente, claro que não, morrer fisicamente é uma vez. Como então que ele morria? Todos os dias. Ele morria para si. Ele abria mão de seus próprios quereres, desejos, ambições, enfim, para abraçar a vontade de Deus. Isso aí é uma morte, eu posso dizer. Você matar aquilo que você quer para abraçar aquilo que Deus quer, isso não é fácil não. Isso dói. Então, é realmente tipo uma morte para si, para abraçar a vida que Deus oferece. E é isso aí. Agora, apresentar é uma coisa que você faz assim mesmo conscientemente. É um ato de entrega da vontade. Só quem faz isso que vai realmente, creio, provar na própria experiência como é que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você tem que estar alinhado realmente com Deus e o que Ele quer. Agora, entendo que esse ato de entrega é aquilo que dá acesso ao caminho do discipulado. Sério, né? O discipulado mesmo. Mas qualquer caminho tem que ser palmilhado. Então, você passar por um portão que dá acesso a um caminho, isso é necessário. Eu entendo que o ato de entrega é isso. A gente se entrega, é aí que você passa pelo portão que dá acesso ao caminho. Mas depois temos que palmilhar o caminho. Temos que andar no caminho. Isso é diariamente. Isso é diariamente. Lucas 9, 23. Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso aí exatamente. Cruz é morte. Cruz é morte. Cruz não é aquele brinco que alguém pendura no pescoço, não. Cruz é morte. Pelo menos naquele tempo. Então é morrer todos os dias. Acrescento a necessidade de manter as contas ajustadas. Recomendo que você não caia no sono antes de confessar qualquer coisa. Antes de cair no sono toda noite, ajusta suas contas com Deus. Dessa forma, não deixa a conta crescer ou avolumar. Sempre a conta fica assim, de um tamanho manejável. Depois, você não sabe o que pode acontecer durante a noite, né? É melhor estar em conta, sabe? Humildade. Já triscamos nisso, mas não tem por onde fugir. Tiago 4 e 6.
Antes, ele dá maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é 4 vezes, essa coisa é dita 4 vezes assim na Bíblia, pelo menos. Sem humildade, o próprio Deus vai puxar o tapete debaixo dos pés da gente. Sem humildade, a coisa não funciona. Deus não topa a nossa soberba, o nosso orgulho, não passa. Santidade. Sem santidade. A 1 de Pedro 1, 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aí é Deus falando. Ele que afirma ser santo e, portanto, nós havemos de ser. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E sem a qual também você não vai conseguir muito bem manusear o poder de Deus. Está em Tiago 4, e verso 8. Tiago 4 e 7 a gente já viu. Verso 8: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, mão suja, coração impuro, também vai empatar o fluir do poder de Deus através das nossas vidas. Temos que andar submissos ao Espírito Santo. Em outro momento, eu dizia que mão suja não pega no poder de Deus, mas isso é relativo. Como a gente não é perfeito, de certa forma, a gente teria sempre alguma sujeira na mão, por pouca que fosse. Mas o princípio é esse. Quanto mais santo, quanto mais puro, melhor você poderá manusear o poder de Deus. Depois, havemos de manter intimidade com o nosso Deus. Em Salmo 32, verso 9, ele fala de cavalo. Ele não quer cavalo. Vamos lá. Satanás adora cavalo. Satanás sim, ele quer cavalo, mas Deus não. Deus não quer. Salmo 32, em verso 9. Não sejais como cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Nós usamos essas coisas, freio, tal, cabresto, para controlar o animal, mas você guia o animal é pela dor, quer dizer, essa coisa na boca corta. Então você puxa para cá, corta, aí a dor faz com que ele vire a cabeça. Deus às vezes tem que tratar a gente dessa forma, mas ele não gosta, ele não quer fazer dessa forma. Ele faz porque a gente obriga ele a fazer às vezes. Como a gente não presta atenção quando ele fala, ele tem que bater. Mas ele não gosta de bater, ele faz porque a gente não deixa outra forma dele se entender com a gente não presta atenção, a gente não escuta. João 13, verso 13, Jesus falando, estamos no cenáculo: vós me chamais mestre e senhor, quer dizer, dono, dizeis bem porque eu sou. Então, se ele é o dono, eu sou escravo. Verso 16, em verdade vos digo, que não é o escravo maior do que o seu dono, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora,
é mais fácil você se entender com um escravo do que com um cavalo, né? Você pode, ao menos, conversar com o escravo, explicar o que você quer que ele faça. Você não faz isso com um cavalo. Você transmite sua vontade ao cavalo, mas só muito por alto, não pode entrar em detalhes. O escravo não, pode explicar o que ele tem que fazer, sim, detalhadamente. Mas ainda no cenáculo, no capítulo 15 de João, Jesus acena com outra coisa. Ele oferece ser o nosso amigo. Já vos não chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu dono. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conheci. Agora, meus amados irmãos, isso aí é tremendo. Só ser escravo de Deus já é muita coisa, porque a única alternativa que tem é ser escravo de Satanás, e comparando um dono com o outro. Então, Jesus nos oferece a opção de mudar de dono. Quer dizer, sem Jesus nós somos escravos do pecado e, portanto, de Satanás por detrás do pecado. Então, Jesus nos oferece uma opção, não de não ser escravo, meramente de trocar de dono. Que se você continua sendo escravo de si mesmo, você é escravo de Satanás. Só se colocando debaixo do controle do Senhor Jesus, você fica livre de Satanás e de si próprio. Só isso já é grande. Mas o nosso bom Deus nos oferece ainda a opção de sermos amigos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Só que tem um pequeno detalhe: ninguém chega a ser amigo sem ser escravo. Se não é escravo, nunca será amigo. Essa questão de intimidade deveria, creio, receber mais menção nas nossas igrejas, enfim, do que costuma receber. Há algum tempo eu tenho andado às voltas com esse problema de ver o poder de Deus realmente funcionar na minha vida. Aquilo que está em Efésios 3. Que o poder que nós opera está aí para fazer mais do que sejamos capazes de pedir, inclusive imaginar. Como já tenho dito, eu mesmo nunca consegui fazer isso funcionar. Isso aí, para mim, ainda é uma coisa que está lá. Nas minhas andanças, uma vez, não a única vez, há umas 3 ou 4 vezes, eu tenho ido a campos dos Guaitacazes, no interior do estado do Rio. Lá tem uma igreja e o pastor lá, o Silas Quirino, ele vive promovendo conferências internacionais, trazendo geralmente preletores da Argentina. E uns e outros têm sido bons realmente, e outros nem tanto mais. Uma vez fui e estava uma equipe de Buenos Aires, parece que foi. Eles, homens de Deus, mulheres também, era uma equipe mista. E eu sempre assim com as antenas ligadas para ver se alguém iria explicar esse assunto, e nunca ninguém abordou. Então um dia, na hora do almoço, eu fui até onde eles estavam lanchando. Naturalmente, entre eles era só espanhol, né? Bom, eu me criei na Bolívia, então eu já falava espanhol. Hoje em dia não me peça, mas eu queria, eu estava afim. Então eu chego lá, enfim, com permisso, adelante. Aí eu entrei no meio deles e aí eu apelei para o português, não dava para mais. É que às vezes eu faço uma pequena mistura assim. Em poucas palavras, eu expliquei meu problema.
Aí perguntei se algum deles tinha uma resposta, sabia como exatamente fazer funcionar Efésios capítulo 3, verso 20, de realmente ver o poder de Deus fazendo mais. O pastor-chefe não estava, naquele exato momento, estava a esposa dele, que estava, portanto, funcionando como chefe. Ela é que me atendeu. Aí ela diz, olha, entre nós, quem cuida desse assunto é esse jovem. E ela apontou para um jovem pastor, ele poderia ser quase meu neto, quer dizer, ele era novo. Não tinha 30 anos de idade. Mas, como eu já disse, eu estou sempre aprendendo e não faço questão. Aí então eu me dirigi ao jovem e expliquei o que eu queria. Eu acho que o Espírito Santo falou através daquele jovem, ele talvez nem sabia o que estava fazendo, mas eu imagino que o Espírito Santo falou através dele. E o que ele falou foi isto. Esse tipo de poder, quer dizer, o exercício desse tipo de poder, nesse nível, não depende da graça de Deus que todos têm. Isso depende da presença de Deus. O que ele quis com presença não é a presença que todo mundo também tem. É aquela presença quando você cai. Aquela presença que você não cai, não fica em pé. Isso acontece várias vezes na Bíblia. Na presença, o pessoal meramente desmorona. Aí eu pergunto, mas exatamente isso, mas como é que a gente consegue essa presença? Ele disse, é só através da intimidade. E a intimidade você só consegue gastando tempo. Isso a gente até sabe na nossa própria experiência. Você conhecendo realmente alguém, mas você conhece realmente esse alguém através da intimidade. E essa intimidade não é um minuto aqui, um minuto acolá. Intimidade requer tempo. Você quer conhecer alguém intimamente, tem que gastar tempo com esse alguém, paciência. E assim também com Deus, temos que gastar tempo com Ele para ir nos aproximando desse nível de intimidade, porque exatamente é o nível de intimidade que aumenta também o nível de sensibilidade. Quanto mais íntimo você está com alguém, mais sensível também você está para esse alguém. É aquela coisa que já triscamos assim só pelo olho do outro você já está sabendo, mas isso está no texto, Salmo 32. Salmo 32 e verso 8. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Diz esta tradução que é correta nesse particular. Guiar-te-ei com os meus olhos. Exatamente. Mas para que você seja guiado pelo olho, você tem que conhecer a pessoa, tem que ter alguma intimidade com a pessoa. Nós, os casados, nós já sabemos até certo ponto isso, né? Nós podemos nos guiar até certo ponto só com o olhar, por causa da intimidade que a gente tem, mas isso leva tempo. E nesse levar tempo, nós temos também que estar de bem com a pessoa. Se você está brigado, não funciona também. Novamente,
o Senhor Jesus nos oferece o exemplo. E é Ele que queremos seguir. Então, em João 5,19, Ele mesmo afirmou o seguinte. João 5,19. Em verdade eu digo que o Filho, dizendo respeito a si próprio, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Ele tem que ver o Pai fazer. E se ele está vendo o Pai fazer, é porque está prestando atenção para ele. Se você não está olhando, você não vai ver. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu digo repetidas vezes que meu problema maior é que eu não vejo o que o Pai está fazendo. Esse é meu problema maior. Porque quando a gente não vê o que o Pai está fazendo, a gente joga fora muito esforço, fazendo coisas que o Pai não está fazendo. A dificuldade é que eu não pago o preço para ver o que o Pai está fazendo. Aí que está a dificuldade. E o preço é tempo. Você tem que gastar tempo com o Pai. No meu caso, eu estou gastando muito tempo com meus manuscritos. Tudo muito bem, porque é a palavra de Deus, só que esse gastar tempo com os manuscritos não aumenta o meu poder espiritual. Isso é tempo com Deus, exatamente, na presença dEle. É o tempo com Ele que resolve. E Jesus estava sempre ligado com o Pai. Eu tenho como alvo, isso é uma coisa que eu quero. É para lá que eu quero chegar, mas não cheguei ainda. E depois, em João 12,49, Jesus disse que só falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. É a mesma coisa, vai na mesma direção. Então, essa comunhão diária com o Pai, essa intimidade que produz sensibilidade, tem tudo a ver com o manuseio eficiente do poder de Deus, através, assim, nós manuseando e fazendo funcionar o reino, a vontade de Deus, mediante o poder de Deus, que é entregue nas nossas mãos e nós conseguimos fazer uso desse. Depois, passando agora para o número 2, entendo que, seguindo novamente o exemplo do Senhor Jesus, nós havemos de ser radicais quanto à autoridade do texto sagrado. Jesus foi radical. Ele nunca arredou o pé 1 centímetro quanto a isso. Em João 8, em verso 31, o Senhor Jesus falou assim: os que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Temos que permanecer na palavra. Em Mateus 24 e 35, verso 35, o Senhor Jesus declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras, no caso, representam a palavra do Criador, por aqui encarnado, mas foi Jeová Filho quem criou este mundo. Jesus sabia quem ele era. Então ele declara a autoridade eterna da sua própria palavra. O céu e a terra vão passar, de fato vão passar, mas as palavras de Jesus não. Então eles têm valor eterno, as palavras de Jesus têm valor eterno, autoridade eterna. Agora eu quero que entendamos que, quanto ao Antigo Testamento, Jesus também não foi menos taxativo. Em João 5, 45 a 7, ele praticamente coloca os escritos de Moisés em pé de igualdade com sua própria palavra. Se não, vejamos. João 5, versos 45 a 7. Jesus falando: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai.
há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Por quê? Se vós cresceis em Moisés, que de fato não criam, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas já que não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A rigor, meus dizeres. Ora, escritos de Moisés, dizeres de Jesus. Praticamente ele coloca em pé de igualdade. Após afirmar que veio cumprir a lei e os profetas, em Mateus 5,18, ele declara o seguinte: em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Em Lucas 16:17 diz: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E em João 10:35, a Escritura não pode ser anulada. Observar, por favor, que ele está assegurando os detalhes mínimos da forma do texto. Sim, vocês já estão cansados de ouvir naturalmente as pessoas que estão querendo fugir da autoridade objetiva do texto. Não, que não é a palavra, não é a forma, é o sentido do texto que temos que ter. Ora, claro, mas acontece que o único acesso ao sentido é através da forma. Mudou a forma, mudou o sentido. Tem jeito? Repito, o único acesso que nós temos ao sentido de qualquer texto é através da forma. Não tem outra maneira. Isso qualquer literatura, o jornal de hoje, qualquer coisa. O único acesso ao sentido é através da forma. Mudou a forma, mudou o sentido. Naturalmente, os inimigos da Bíblia não querem ouvir muito esse discurso, esse tipo de coisa, não querem e nem querem que você ouça. Mas o Senhor Jesus é taxativo. J, no caso, é a menor letra no alfabeto hebraico. Parece uma vírgula, só que você escreve mais em cima, mas é quase assim, tipo uma vírgula assim. E o tio, assim, é pedaço de uma letra. Assim, que faz a diferença entre uma letra e outra letra. São partes mínimas da forma do texto, da forma. O iod só existe no alfabeto, quer dizer, não tem sentido próprio. O tio, pior ainda, não chega a ser uma letra inteira. Distingue uma letra da outra, lá isso. Aqui, parece que por engano diz que tio é a letra menor do alfabeto hebraico, não é o iod. Tio é um traço. Agora, do jeito que fui ensinado e do jeito que todos vocês foram ensinados, se é que foram ensinados, se é que alguém já falou qualquer coisa a respeito da Bíblia na igreja que você frequenta, nunca, não ser muito recentemente, ou a não ser alguém que porventura está me ouvindo, nunca ninguém teve a coragem de dizer que a exata forma do Novo Testamento, letra por letra, havia sido preservada através dos séculos, de tal sorte que hoje existe e hoje podemos saber qual é. Na melhor das hipóteses, assim, as pessoas assim mais
audaciosas ou corajosas, dizem, bom, o texto foi preservado, mas está lá fora nos manuscritos, que são milhares, então está lá fora. Porque ninguém sabe qual, ninguém sabe aonde. Geração após geração tem sido essa briga nas igrejas, nas denominações, onde um dia, quer dizer, a igreja começou defendendo uma Bíblia inerrante, uma Bíblia inspirada, assim, de trás para frente, mas sempre o inimigo combatendo, e as pessoas não muito assim também indispostas a ouvir, porque um texto que tem autoridade sobre mim é um texto incômodo. Se a gente achar assim incômodo, fazer de siri, assim, ninguém de ferro, né? Então, passar para cá, passar para ti, suavizar mais um pouquinho, evitar. Quer dizer, o Gilberto Velho gosta disso. A carne gosta. Então, é constante. Igreja que começou com uma posição forte quanto à Bíblia vai perdendo aos poucos, a coisa vai ficando diluída, ninguém depois mais quer falar muito sobre isso. Creio sem mentir que na minha geração, se tem outros agora falando, mas eu fui o primeiro a afirmar que não somente Deus preservou a exata redação original do Novo Testamento até o nosso dia, mas que nós podemos saber qual é. E eu tenho essa redação na mão, eu digo qual é. Nunca antes ninguém falou isso, que eu saiba. No nosso mundo, eu sou o primeiro que fala isso. Agora, o Antigo Testamento era pior ainda, supostamente. Porque se nós temos milhares de manuscritos do Novo Testamento, não passa de centenas do Antigo. E depois o Antigo foi escrito muito antes. Então, para que alguma coisa chegue às nossas mãos, já passou por muitos séculos a mais de transmissão, assim, cópias de cópias, até que finalmente alguém inventou a imprensa com tipo móvel. Mesmo assim, hebraico é bem mais complicado do que grego para você escrever. Ou então, as nossas línguas que seguem mais o alfabeto latino. Ninguém, entre aspas, mas geralmente quase ninguém quer saber de um texto que tenha autoridade objetiva. Eles até podem admitir assim uma autoridade relativa, porque se ela for relativa, aí tem jeito, né? Uma coisa relativa é relativa. Mas se ela é objetiva, não tem jeito. E a verdade cruel é que nós não gostamos muito de ter que prestar contas a uma coisa objetiva, porque aí não tem margem para você fazer, como diz o outro, o jogo de cintura. É isso. E nas igrejas onde o pacote da igreja tem mais autoridade do que a Bíblia, aí é que eles não querem taxativamente saber de um texto com autoridade objetiva. Absolutamente não querem saber disso. Mas Jesus defendeu essa tese. E eu digo a quem quiser me ouvir que o que você crê realmente a respeito do texto bíblico vai influir diretamente no tamanho da corda que está no teu pescoço. Quer dizer, até onde você vai poder agir na guerra, até onde você vai poder alcançar no manuseio do poder de Deus. O que você pensa realmente a respeito do texto é um fator
Um erro constante que se ouve nas nossas igrejas é que no Novo Testamento a coisa mudou, que Jesus suavizou, não é mais como era no Antigo. E às vezes eles inclusive apelam para aquilo que está no Sermão do Monte, como às vezes se chama, ou da montanha. Vamos a Mateus 5, vamos ver. Mateus 5, verso 17 em diante. Eu vou me deter aqui um pouquinho, porque esta questão, entendo-se aguda, é crucial mesmo. Porque se você duvida da autoridade do texto, então você vai duvidar de tudo que a gente já falou aqui, porque está tudo aqui no texto. É o Senhor Jesus que está falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum, isso é muito enfático no texto original, nenhum, sequer jota um tio passará da lei até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que anular um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, se é que chega. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, ele, enfatizado, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder, não for maior a dos escribas e fariseus, que eram os medalhões, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se você não entra simplesmente, se a sua justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus. Então Jesus está dizendo com todas as letras que os fariseus e escribas não entram. Que se para você entrar tem que ter justiça maior do que eles, então eles não entram. 2 mais 2 são 4. Ouvistes que foi dito aos antigos, não assassinarás, é a tradução adequada, mas qualquer que assassinar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca, ou então seu burro, será réu do sinédrio, quer dizer, do juízo, da justiça humana. E qualquer que lhe disser seu idiota, será réu do fogo do inferno. Deixe-me parar aqui só um instante. Você observa que Jesus não suavizou 1 centímetro da lei. Ele não altera absolutamente a lei que diz que você não pode assassinar. Isso continua em pé. O que ele fez foi aumentar a barra. Não somente é proibido assassinar, que é literalmente tirar a vida de alguém sem motivo adequado, que o texto explica alguns casos onde é adequado. Mas não só isso. Se você meramente se encolarizar sem motivo adequado, você vai apanhar. E se você for assim, faltando com respeito, vai piorando. É difícil traduzir aquilo que está no texto hebraico aqui, ou grego no caso, mas eu entendo que o nível de ofensa fatalmente está subindo. Então, esse raca, que eu disse, seu burro, você está
Você está reduzindo o outro. Ele de fato não é um burro, mas você está chamando de burro, está querendo rebaixar. Isso é uma ofensa dentro da justiça dos homens. Agora, chamar de idiota ou coisa que valha, imbecil, você já está atentando contra o Criador. Assim entendo eu. Se você está dizendo que nem o Criador soube o que estava fazendo. E com isso você agora tem que prestar contas ao Supremo Juiz. Não é só o juízo assim, a justiça cá embaixo, é a justiça lá em cima. Então Jesus dizia, você faz isso, será réu do fogo do inferno. Isso é o lago de fogo. Ele aumentou a barra. Não suavizou 1 centímetro, meramente fez mais. Ele levou assim o espírito da coisa, o que estava por detrás. Aí ele vai prosseguindo, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. É que se você faltou com respeito, você desandou a boca de forma inadequada e ofendeu injustamente o irmão, é isso aí que está aqui sendo comentado. Você ofendeu sem causa, aí o irmão tem uma queixa justa contra você, você vai e conserta aquilo primeiro, antes de querer trazer uma oferta a Deus. Você ofendeu? Aí verso 25, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial, te joguem na prisão. Verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Prosseguindo, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está suavizando alguma coisa aqui? Ele está dizendo que você pode adulterar? Claro que não. O que ele está dizendo é que não é o que está em jogo não é unicamente você chegar ao ponto de praticar o ato. Se você já está querendo, às vezes a pessoa quer, mas não tem coragem, ou o momento oportuno não se apresenta. Então, mas para o Criador, se já está no coração, você já está devendo. Porque Jesus aumenta a barra. Ele não está suavizando a lei, está dizendo é mais do que isso. Isso sim, mas não é só isso, é o que está no teu coração. Não é só o que você faz, não. É o que você está pensando. Agora, o que vem aqui seguindo, o pessoal costuma não entender. Portanto, se o teu olho direito te levar a cair, arranca-o e tira para longe de ti, pois te é melhor que pereça um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te levar a cair, corta e tira para fora, longe de ti, porque te é melhor que um de teus membros se pereça do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo exatamente o caso que eu citei, foi ontem, aquele pastor lá de Belo Horizonte,
acabou indo lá em Montalvânia, aquela coisa, se você se lembra da história. O que levou aquele pastor a cair foi o olho. Aquela bomba entrou ali, sexo por todos os lados, mas ela pegou o pastor, foi pelo olho, quer dizer, o que ele viu. Satanás sabe muito bem que os homens são fáceis de pegar dessa forma. Se aquele pastor que é hoje está servindo a Satanás totalmente perdido, se ele pudesse pensar melhor, se fosse possível voltar atrás, eu acho que ele diria literalmente que teria sido melhor para ele arrancar o olho fora primeiro, para não ver aquela mulher e não cair do jeito que caiu. Que ele teria sido literalmente melhor ele ficar cego e ir para o céu do que continuar com os olhos e ir para o inferno, como de fato, creio que ele vai mesmo. Então eu entendo que isso aqui é literal. A tradução assim, se escandalizar não é adequada, é que você cai, a coisa te leva a cair, é isso que está em jogo. Então, se alguma coisa, porque você tem mão, te leva a cair, melhor cortar a mão do que literalmente cair, você jogar fora a salvação e você parar no inferno, literalmente. Olha, Jesus não está só avisando a lei, está dizendo, olha, não é só isso, é o que está no coração, quer dizer, aumenta. Aí é a questão do divórcio, verso 31, também foi dito, qualquer que divorciar sua mulher, der-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Quer dizer, Jesus está aumentando a barra. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Isso está no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é do trono de Deus, nem pela terra, porque eu escabelo seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei, nem pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Você pode tingir o seu cabelo, mas assim, a raiz, não. Meus amados irmãos, contra aquilo que o pessoal gosta de dizer a respeito do Senhor Jesus, ele nunca suavizou a lei. Nunca. O que ele fez foi aumentar a barra. Só. Você tem que pensar não somente no ato físico, mas também na intenção do coração. Por que estou falando dessas coisas? Exatamente para insistir em que havemos de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e levar o texto rigorosamente a sério. Nada podia ser mais claro, ao meu entender, do que aquilo que está em Apocalipse. Vamos ao capítulo 20 de Apocalipse, verso 11. E mesmo que alguém queira argumentar que o que Jesus está aqui falando diz respeito unicamente ao livro de Apocalipse, mas a não ser que queiramos insistir em que Apocalipse é mais inspirado do que os outros livros, então, por extensão, no meu entender, é óbvio que a mesma coisa há de aplicar aos outros livros que são igualmente inspirados, pelo menos assim cremos e entendemos. Então, Apocalipse 20, 11. Eu vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. Eu leio esse texto para deixar claro que o trono, no caso, que vamos ver, é o trono branco. E como em João 5,22, Jesus disse que todo o juízo foi entregue a ele, também coisa parecida na 2 Timóteo 4,1, então entendo que quem está sentado no trono branco
exatamente o Filho, Jeová Filho. É Ele que vai julgar. Agora vamos para o próximo capítulo ainda, Apocalipse, capítulo 21 e verso 5. Mas é a mesma figura que está naquele trono que vai falar, me parece. Verso 5 do capítulo 21. O que estava assentado sobre o trono, entendo que é o mesmo trono, esse trono branco do verso 11 do capítulo 20. O que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, atenção, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Agora, quando ele coloca palavras no plural, estas palavras, é porque atinge cada palavra individual que faz parte do todo. Agora, a figura no trono, que entendo é Jesus Cristo glorificado, afirma a respeito das palavras que são verdadeiras e fiéis. É aí que eu quero chegar. Se uma palavra é verdadeira, então é verdade, não é? Algum mistério nisso? Não. Se é verdadeira, é verdade. Se é verdade, não é mentira. Certo? Então ele está afirmando que a palavra, primeiro, é verdade. Segundo, ele afirma que é fiel. O que ele quer com isso? Uma pessoa fiel, você pode confiar nela, não? Não? Se a pessoa é fiel, você confia. E por que você confia? Porque você entende que se a pessoa é fiel realmente, essa pessoa não vai te enganar propositadamente. Pode se enganar, todos nós nos enganamos, mas essa pessoa, sendo fiel, não vai te enganar de propósito. Correto? Tá bom? Então, o que o Cristo glorificado no trono afirma é que as palavras são verdadeiras e fiéis, quer dizer, são verdade, ponto primeiro, e não estão aí para enganar ninguém, ponto segundo. Nada está ali para nos enganar. Então, havemos de levar a sério. É isso que ele está asseverando. Quer dizer, Deus está garantindo cada palavra. Que são verdade e que são de confiança, fiéis, não está aí para nos enganar. Em Mateus 4:4, o Senhor Jesus afirmou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ora, se havemos de viver de cada palavra hoje, então elas têm que existir hoje. No meu entender, é uma garantia da preservação do texto através dos séculos. Convido a atenção para 1 Coríntios, capítulo 16 e verso 15. Este texto é meramente estarrecedor. 1 Crônicas, eu disse Coríntios? Perdão. É Crônicas mesmo, estamos no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 16 e verso 15. No verso 14 está falando de Jeová, nosso Deus, seus juízos, toda a terra. Verso 15, lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu, quer dizer, que Jeová prescreveu para 1000 gerações. Agora, você já pensou naquilo que seria 1000 gerações? Se fôssemos colocar o número por baixo, e uma geração é 20 anos, na verdade na Bíblia é mais como 40, eu acho, mas vamos colocar aqui embaixo.
20 anos. E vamos assim, só para efeitos de raciocínio, dizer que o mundo tem 6.000 anos de existência. Então, de Adão até aqui, quantas gerações já teriam havido se fôssemos calcular dessa forma? 6.000 anos e cada geração é 20 anos. Quantas gerações de Adão até aqui? Alguém aí sabe aritmética? 300, exatamente. Você divide 6.000 por 20 e você chega com 300. De Adão até aqui são 300, quando muito, mas na verdade não é isso, porque no começo as gerações eram mais de 100 anos. Quando então aqui diz 1.000 gerações, quer dizer, não vai acabar nunca. Porque se Adão até aqui só tem 300 gerações, então aperte o cinto. 1.000 gerações, segura aí. Eu entendo que o que Deus quis com isso é dizer que meramente até o fim do mundo. A palavra vai até o fim do mundo. E a questão era exatamente se existia. A minha área de perícia é o Novo Testamento. Eu nunca fingi ter perícia sequer parecida no Antigo Testamento. Eu já estudei hebraico, coisa e tal, mas não tenho. Esse tal negócio do código da Bíblia, que em algum momento assim, fez algum celeuma e tal, daí uns e outros queriam desmentir, não, porque você pode fazer a mesma coisa com qualquer outra coisa, mas eu já tenho em mãos realmente trabalhos escritos por servos de Deus, pessoas com PhD em matemática, essas coisas, e, funciona e é assim. E existe. A questão, exatamente, é a seguinte, em poucas palavras. Esse código da Bíblia só foi possível depois da chegada dos computadores com alguma potência. Porque o que eles fazem é colocar todas as letras hebraicas do Antigo Testamento, segundo o texto massorético, que antigamente não tinha pontuação vocálica, então só entra mesmo as letras, as consoantes, que só isso que tinha no texto. E você começa, Gênesis 1:1 e vai letra por letra, entra no computador, tem que ser um computador forte, grande, mas aí você pode mandar o computador passar as letras por um sem fim de combinações. A dificuldade é que se você mudar uma letra, você muda também o resultado. E o que acontece é simplesmente incrível. Mesmo assim, em passagens assim nevrálgicas que giram em torno da pessoa do Messias, é impressionante. Entendo, pois, que, de alguma maneira, através do texto massorético, o Criador tem preservado letra por letra o Antigo Testamento, porque se você mexer com uma letra, você altera o resultado. E o computador não quer saber, o computador está meramente mexendo com a sequência de letras. Se você muda uma, altera o resultado. Então eu entendo que esse tal negócio de código da Bíblia é uma demonstração clara de que Deus efetivamente preservou o Antigo Testamento, letra por letra, está no texto massorético que nós chamamos. E eu entendo que eu posso dar letra por letra o que os apóstolos escreveram quanto ao Novo Testamento. Então, nós temos motivo de seguir realmente o nosso Senhor Jesus naquilo que Ele mesmo nos mostrou quanto a respeito pela autoridade
cabal do texto. Se Deus preservou o texto até os nossos dias, é porque Ele espera que nós levemos a sério. Nós temos que prestar atenção a esse texto. O texto será cobrado. Se Deus preservou o texto através dos tempos, Deus vai cobrar de nós a nossa atitude perante esse texto. Vamos ao